Por que eu preciso ter uma cultura colaborativa dentro do meu negócio? E o que isso impacta na gestão do meu tempo? Bom, uma cultura colaborativa, antes de mais nada, fornece um ambiente mais agradável. Isso é o primeiro ponto. Mas além disso, uma cultura colaborativa onde possui pessoas que colaboram com as outras, você tem uma chance, uma probabilidade de chegar no resultado com muito mais velocidade. Sempre digo, nunca e nada se constrói sozinho. Você precisa de pessoas. Afinal, no final do dia, só são pessoas atuando através de um CNPJ. E quando você entende isso, você cria uma cultura onde o feedback ele é constante, onde as pessoas ajudam umas às outras, onde que elas saibam o porquê que elas estão fazendo aquilo e aonde que elas irão chegar fazendo aquilo. Você consegue dar mais clareza para toda a sua empresa, dar mais propósito para o dia a dia do seu colaborador. E final do dia, sem sombra de dúvidas, um ambiente mais unido. Com um ambiente mais unido, para você acelerar os resultados do seu negócio, se torna cada vez mais fácil. Porque você terá pessoas que estarão em conjunto lutando por um objetivo. Diferente se você estivesse sozinho ali em busca daquele objetivo. Sempre falo, né? Duas cabeças pensam sim melhor que uma. Porque são mais ideias, são mais possibilidades. E nenhuma ideia ela é pequena demais para não ser ouvida. Então, se você tem uma cultura onde esse ambiente fornece o aprendizado constante, o feedback para melhoria com constância, a união para resolução de problemas, a busca por resolução de problemas, consequentemente, você vai ter um impacto diferente dentro do seu resultado. E também, você fazendo essa gestão dessa cultura de uma forma eficaz, sem sombra de dúvidas, você vai possuir um tempo mais livre para dedicar ao que realmente importa. Porque o empreendedor, o empresário, ele precisa estar com a cabeça na frente, pensando em novos negócios, pensando em estratégias para fomentar a cultura dentro do negócio. E sem sombra de dúvidas, ele precisa ser o guardião da cultura. Precisa ser o exemplo. A melhor liderança, ela se dá pelo exemplo. Então, se você quer construir uma cultura colaborativa, você precisa iniciar a cultura colaborativa. Sem você, nada será possível. Você como empreendedor, como empresário, ou até mesmo, quiçá, como diretor de uma empresa. E daí tu pode estar me perguntando, tá, Matheus, mas ficou um pouco superficial. Eu entendi que é uma cultura que as pessoas trabalham em conjunto, que elas vão chegar mais rápido em um determinado resultado, mas, de fato, o que tem característico dentro dessa cultura colaborativa? Então, fique ligado. Vou te passar 3 características agora de uma cultura colaborativa dentro de um negócio. Primeira delas, comunicação alinhada. Você precisa manter a comunicação da sua equipe 100% alinhada. Se as pessoas têm uma dúvida, elas precisam perguntar sobre aquela dúvida. Se as pessoas precisam encontrar algo para resolver o problema delas, elas precisam saber aonde encontrar. Se elas possuem uma liderança, ela precisa ter abertura para conversar com a liderança. E assim por diante. Então, a primeira característica de uma cultura colaborativa é a comunicação tem que ser alinhada. Tem que haver uma comunicação constante. Segundo, inteligência emocional. Uma cultura colaborativa precisa ter inteligência emocional em vários aspectos. Primeiro, existirão momentos ruins e existirão momentos bons. Tanto nos momentos ruins quanto nos momentos bons, você precisa ter inteligência para equilibrar esses momentos. Nem tudo será um mar de flores e você precisa ter essa clareza. Os seus colaboradores precisam entender isso, que através de uma cultura colaborativa, a inteligência emocional é indispensável. E o terceiro ponto, respeito uns aos outros. Deve haver respeito no seu dia a dia. Você precisa respeitar os outros e os outros precisam respeitar você. Isso é fundamental para uma cultura colaborativa e uma cultura que busque o crescimento de uma empresa. É indispensável. Tem que haver respeito. E daí, tu pode agora me perguntar, tá, eu já sei o que é uma cultura colaborativa, né? Eu já sei que eu preciso de fato de uma cultura colaborativa. Eu já sei 3 características indispensáveis de uma cultura colaborativa. Agora, como que eu crio essa cultura, né? Como que eu faço na prática para desenvolver essa cultura? Então vamos lá. Para você criar uma cultura colaborativa dentro do seu negócio, você precisa criar rotinas. Ou seja, rotinas de treinamentos, rotina de comunicação. Você precisa ser o exemplo, você precisa fornecer para os seus liderados recursos possíveis para que eles façam e criem uma cultura colaborativa. Sempre dê ouvido para quem está nas trincheiras, quem está lá no dia a dia batalhando, que está executando ali na ponta, porque essa pessoa é que vive a cultura.
Você precisa, para você criar uma cultura colaborativa, sem sombra de dúvidas, ser o principal guardião da cultura do seu negócio. Você precisa ser o exemplo, você precisa ser a pessoa que se comunica, você precisa ser a pessoa que respeita o outro, você precisa ser a pessoa que tem inteligência emocional nos momentos difíceis. Porque através disso, as pessoas vão te enxergar como um líder. E você precisa também fomentar a liderança dentro da sua empresa. Porque cada vez mais, cada ano que passa, a cultura antiga, o modelo tradicional de empreender, não faz mais tanto sentido. Porque as pessoas e as empresas entendem que tudo é através de uma pessoa. Tudo se dá através de pessoas. Por isso que você precisa ser um líder e não um chefe. Você precisa liderar. E a principal função de um líder é desenvolver pessoas. Para que de fato você consiga ter um desenvolvimento bom de toda a sua empresa e, consequentemente, uma cultura mais colaborativa. Uma cultura onde as pessoas interagem umas com as outras, onde elas respeitam umas com as outras e onde, em conjunto, elas buscam um resultado. E isso se dá através de uma rotina, através de semanas, você passando sobre isso, você colocando isso no seu dia a dia, você demonstrando como que você quer, quais são os valores que precisam ter dentro da sua cultura. Em últimos casos, nós aqui da Almeida, quando a gente estava construindo a nossa cultura, o que a gente fazia? A gente imprimia os valores e a gente colava na parede. Pode parecer simples, mas faz a diferença. O colaborador que entra na sua empresa e olha lá todo santo dia os valores, muda. O aspecto dele muda. Porque ele entende com o passar do tempo que sim, a sua empresa preza por esses princípios. Porque ela vive esses princípios. Esse é o principal foco, você viver a cultura. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Vejo você no próximo. Eu sou o Matheus, cofundador da Almeida Marketing, e estou aqui para acelerar o seu negócio com esse tipo de conteúdo. Vamos que vamos, te vejo no próximo.